Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que tem preocupado cientistas, ambientalistas e produtores rurais em todo o mundo, que é a mortalidade de enxames de abelhas. No Brasil, em somente 3 meses, de dezembro de 2018 até fevereiro de 2019, cerca de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores. Isso em apenas 4 estados brasileiros: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Desde 2005, ao menos 10 estados brasileiros apresentaram mortalidade de enxames de abelhas. O Rio Grande do Sul, que foi o estado mais afetado por essa mortalidade recente, é responsável por cerca de 15% da produção de mel nacional. Nesse estado foram encontradas mortas aproximadamente 400 milhões de abelhas, o que corresponde a cerca de 5 mil colmeias e um prejuízo estimado de cerca de 150 toneladas de mel. E o que vem matando essas abelhas? Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Semiárido, a UFESA, mostrou que 100% das abelhas mortas em enxames que tinham sintomas de envenenamento continham resíduos de agrotóxicos. Dessas amostras, 92% tinham resíduos de neonicotinoides e fipronil, que são agrotóxicos ligados à mortalidade de abelhas em todo o mundo. O fipronil é proibido na União Europeia, mas aqui ele pode ser comercializado para fins agrícolas desde que tenha receita agronômica. Entretanto, para o uso doméstico, a sua comercialização é liberada e muitos agricultores compram fipronil para usar em suas lavouras de forma irregular. De fato, a análise de mortalidades de abelhas que ocorreram no Rio Grande do Sul no ano passado revelou nas amostras que 80% delas tinham resíduos de fipronil. O restante foi inconclusivo, muitas vezes por problemas na metodologia de coleta, por exemplo, demora entre a coleta e a análise das amostras. Entretanto, o problema real pode ser subnotificado. Como todas essas contagens são realizadas por apicultores e por entidades ligadas à produção de mel, a mortalidade em enxames silvestres de abelhas nativas não está sendo contabilizada. Então, o problema pode ser muito maior do que o que a gente está vendo. E isso não representa uma ameaça apenas para a apicultura, representa uma ameaça para o meio ambiente e também para a agricultura. Afinal de contas, muitas das culturas agrícolas que nós utilizamos, que são importantes para a nossa economia, dependem de abelhas para a sua polinização. Ou seja, sem a abelha, a flor não produz o fruto e a semente. Para se ter uma ideia, culturas como a castanha do Brasil e o maracujá, que dependem daquelas abelhas grandes que a gente conhece como mamangavas ou mamangabas, podem desaparecer sem essas abelhas. Diante desse quadro, uma coisa tem aumentado a nossa preocupação. Somente nos 5 primeiros meses do ano 2019, o governo aprovou 169 novos agrotóxicos, 48% deles altamente ou extremamente tóxicos e 25% deles proibidos na União Europeia. Apesar do governo afirmar que os agentes ativos dessas formulações já são usados aqui no Brasil, a formulação de cada um deles muda e com isso características do produto, como o tempo que ele permanece ativo no meio ambiente. Isso implica em mudanças no risco que eles apresentam para o meio ambiente e para a saúde humana. O que o governo brasileiro fez foi tornar ainda mais branda uma legislação que já era muito permissiva em relação ao uso de agrotóxicos. Para vocês terem ideia, produtos que são banidos nos seus países de origem são comercializados legalmente aqui. E mesmo aqueles que são permitidos lá, são tolerados aqui em concentrações muito maiores que nesses países. Por exemplo, o glifosato aqui é tolerado na cana-de-açúcar, na soja e na água potável em concentrações que são 20, 200 e 5.000 vezes maiores aqui que na União Europeia. A malationa, que é um inseticida usado no feijão, é tolerado aqui em concentrações que são 400 vezes maiores que na Europa. Então a gente tem que se perguntar quem ganha com isso. Por que produtos que são banidos nos seus países de origem são comercializados aqui? E por que produtos tóxicos são tolerados aqui em concentrações tão maiores que na Europa, por exemplo? Será que a União Europeia está sendo boazinha e está deixando de usar agrotóxicos para deixar para as nossas lavouras? Ou será que eles conhecem os riscos ambientais e para a saúde pública desses produtos e esses fabricantes estão nos empurrando para não ficar no prejuízo? Bom, esse é o alerta que eu queria dar por hoje. Vamos continuar nos informando, vamos procurar saber
sobre os riscos desses produtos e como a gente pode conseguir construir uma agricultura mais em harmonia com o meio ambiente, tentar cobrar informação, cobrar atitude dos nossos governantes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou deixar alguns links que podem ajudar na busca de informações aqui na descrição e a gente vai se falando. Um grande abraço e até mais.